Olá, Nexpert, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nextplay by GG, seu espaço com gente de gestão. Eu sou a Elisa, do departamento pessoal da Next Shipping, do time de gente de gestão. E hoje eu estou aqui com alguns convidados de peso. Vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho para vocês, começando com o Caroba. Bom, eu sou o Caroba, Ayrton Pimentel. Sou sócio da Next, desde 2023 e diretor de comercial, procurement e tech. Trabalho no Comex aí basicamente há uns 18 anos e estou há 5 anos trabalhando na Next. Fala, galerinha. Eu sou o Murilo, faço parte do time de procurement, atualmente como head de projetos e head de FCL Ásia. Buenas, galera. Sou o Marcel. Estou há cerca de um ano aí na Next, uns 14 anos de agenciamento de cargas, de comércio exterior, E hoje gerencio os departamentos comerciais Rio Grande do Sul e Paraná e também faço a gerência do OBD. Bom, o tema de hoje é Somos Todos Vendedores. E o objetivo desse episódio é desmistificar que vendas é somente sobre um produto ou de fretes e que o papel de vender é somente do vendedor. Afinal, todos os dias, o tempo todo, estamos vendendo algo, mesmo que a gente não perceba. Por exemplo, a nossa imagem pessoal, a todo tempo estamos vendendo ela. Seja o dia que a gente sai de casa com qualquer roupa, de qualquer jeito, a gente passa a imagem que não está ligando muito para que os outros pensem. Ou seja no dia que a gente já sai mais arrumado, mais alinhado, e a gente passa uma imagem de comprometimento e seriedade. E trazendo até alguns outros exemplos do nosso dia a dia, por exemplo, quando alguém lá do operacional atende um cliente de forma eficaz, ele está vendendo qualidade. Se alguém lá do financeiro faz o pagamento do armador de forma rápida e consegue liberar a carga do cliente, ele está vendendo agilidade. Até pegando um exemplo para mim mesmo, quando algum colaborador chega para tirar alguma dúvida comigo, por exemplo, de férias, e eu consigo sanar as dúvidas dele, eu estou vendendo a imagem de que eu tenho conhecimento, eu estou vendendo informação. Então, não vou ficar aqui dando muitos exemplos, senão a gente fica o dia inteiro, Mas para continuar nesse assunto, vocês acreditam nessa afirmativa que eu falei agora há pouco, que todo mundo é vendedor de alguma coisa? Acham que faz sentido? Ou vendas é somente coisa de vendedor por profissão? Na verdade, concordo 100% com o que tu falou. Porque assim, a gente vende desde o dia que a gente nasce, basicamente. Quando a gente vai pedir alguma coisa para os nossos pais. Bom, você é mãe. Sim. Quando teu filho está te pedindo algo, ele está tentando te convencer de algo, ele está te vendendo algo. Sim, o tempo então, inteiro. Assim, exato, você sabe disso. E você tem que comprar aquilo dele. Entendeu? Muitas vezes, como ele é novo, você é uma compradora difícil de ser convencida, mas ele já está aprendendo umas manobras de venda. Sim. Então, assim, a gente vende o tempo todo. Tudo. E só que parece que a palavra vendas se designa somente ao vendedor. Todos nós somos vendedores e, ao mesmo tempo, todos nós somos compradores. Por isso eu gosto de falar que a gente está sempre em constante negociação, inclusive conosco mesmo. É verdade. Nós estamos no nosso... Você está no teu dia a dia ali, o Marcelo dele, o Murilo e eu. A gente tem prioridades. Só que muitas vezes o ser humano ele quer fazer o que é mais fácil. Então a gente tem que vender para nós mesmos que a gente tem que fazer o que é mais importante e o que dá mais resultado. Então eu acredito muito nisso que tu falou. Tudo é venda. Tudo é venda. E por isso que eu digo, às vezes as pessoas acham que não sabem vender, elas sabem mais do que elas imaginam. É verdade. Também concordo 100% e essa parte do pessoal ter esse estereótipo das vendas ser voltado para até algumas vezes de vendedor e até alguma coisa, se a pessoa um vendedor, muitos até descredibilizam, porque é vendedor, papinho de vendedor, mas, qualquer coisa que a gente faz, nós estamos vendendo ou comprando, e também o que eu parei a analisar muito também há uns tempo atrás, de como a gente se olha e se vende, se compra as coisas que a gente quer fazer, o quão também a gente negocia consigo mesmo, e isso também não deixa de ser também uma parte de saber o que você quer, saber o que você deseja e trabalhar nessas negociações e não se deixar levar pelas facilidades, digamos assim. E eu acho que tu pontuou muito bem. Quando a gente olha para dentro da organização, todo mundo está vendendo a todo momento. Então, você lá no RH, quando você está entrevistando alguém, você está vendendo a história da Next, você está vendendo a Next e o candidato está se vendendo para você. Então, ali tem uma relação de você ser a vendedora e a compradora. E a mesma coisa o outro lado. O financeiro, quando a gente olha,
ele lidar com o armador, por exemplo, ou ele lidar com o cliente, ele também está vendendo, porque ele está passando a ideia da Next, né? Então, o Murilo, quando ele está comprando, ele também está se vendendo para o armador, ele também está se vendendo para o comercial, de dizer, cara, olha, vai por essa linha, confia em mim, né? O vender é muito confiança também, né? Sim. A imagem que você repassa, a tua postura e tudo mais. Então, todo mundo está vendendo o tempo todo. Eu acho que o tema é muito relevante, assim, muito atual também, né? Sim, não somente para quem são pessoas direcionadas a vendas, né? Mas para todo mundo mesmo, né? Porque no dia a dia é se vender, né? É vender a própria imagem, é vender um produto, é também comprar, porque igual o Marcelo pontuou, comprar também é vender, né? Então, é super importante. Até pegando ali o exemplo que o Caroba deu do meu filho, hoje de manhã ele se machucou, e aí eu fui com ele na Unimed, aí saindo da Unimed a gente saiu ali pela 1h da tarde, aí a gente não tinha almoçado, ele, mãe, passa no Mac pra gente almoçar, eu falei, João, almoçar McDonald's no meio da semana, ele, mas é que me machuquei, eu tô doente. Um argumento de venda fortíssimo, né? Quanto tempo ele tem para virar vendedor? Nossa, lá. Eu já fiz isso algumas vezes, quando era novo, minha mãe levava pra fazer vacina, que tem que fazer, eu sempre pedia depois, eu vou, mas eu tenho que ganhar um sorvete depois. Eu fazia isso com uma caixa de bis. E dessa vez o João tocou no ponto fraco, ele ganhou o McDonald's dele. Agora ele vai se machucar todo dia. Não, João, fala isso, pelo amor de Deus. Tudo pro Mac. Caroba, você como um dos sócios da Next, conhece bem todas as áreas da empresa. Pode falar alguns exemplos de como outras áreas que não são comercial fazem vendas aos nossos clientes? Claro. Primeiro eu vou falar, antes de falar os clientes que vai impactar os clientes, eu vou falar um que aconteceu recentemente. É pegar lá um departamento que a gente fala assim, não vende, digamos assim, um departamento acessório. Vou pegar o exemplo do Tech. Vocês lembram que recentemente acabou a luz na Next, no bairro? Sim. Ali, e a gente tinha colocado os geradores? Sim. E aí foi um dia antes até que a gente até brincou, nossa, Gu, tem que colocar os geradores e desligar de propósito, ver se dava certo. Aquilo ali foi uma venda. Indiretamente. Quem que não pensou na hora que acabou a luz que a Next tinha por algumas horas o gerador e tal? Porque justamente o Tech foi atrás, trabalhou nisso, então assim, isso ali o Tech vendeu uma solução. E por que impacta os clientes? Porque com a gente, com o gerador não tendo luz, a gente consegue continuar atendendo os nossos clientes mesmo não tendo luz, algo que a gente depende 100%. Sim. O ADM, quando ele pega um outro exemplo, o ADM, quando a gente pede, vai receber um cliente, um fornecedor, um agente, enfim, e a gente faz todo aquele encantamento. O trabalho que o ADM faz de deixar tudo pronto, a mesa pronta, o bem-vindos. O capricho, né? O capricho. Sim. Isso ali é uma venda. Isso ali é uma forma de encantar os nossos clientes, né? Os nossos parceiros. Então, eu peguei 2 exemplos de 2 áreas que, se a gente olhar, são áreas que, a grosso modo, parece que não estão de forma alguma vendendo. Eu sou um departamento de acessórios. Você automaticamente vende dentro da empresa para os parceiros e impacta diretamente no nosso negócio. Sim, é verdade. Marcel, eu já ouvi de algumas pessoas que existe um certo preconceito com a palavra vendas. Por que você acha que isso existe? Cara, eu acredito muito nisso e eu acho que o Murilo agora há pouco fez uma frase, tem o estereótipo do vendedor chato, né? E tem realmente muita gente no mercado que é o vendedor chato. Então, às vezes o cara tá... Eu vou dar exemplos de profissões aqui, mas às vezes tu vai lá procurar um certo item para comprar, tem 200 mil vendedores. Tu faz uma pergunta para um, ele fica lá insistindo. Então, essa questão da insistência, a questão da negatividade também. Vender é tu saber lidar com muitos nãos. Porque com certeza tu vai receber muito mais nãos do que sim. E acho que a essência da venda são 2 coisas, confiança e resiliência. Então, resiliência eu sempre lembro da esponja, né? Tu apertar uma esponja e o poder da esponja de voltar ao normal. Isso é resiliência. E para vendas é tu aceitar vários nãos procurando sim, né? Então, realmente tem esse estereótipo, vamos dizer assim, através de algumas áreas ou de muitos vendedores. Não muitas áreas, na nossa própria área tem muito disso também. Daquele cara insistente, daquele cara que fica em cima e tudo mais. E aí é tu entender até onde tu pode ir, tu ser empático, tu entender o lado do cliente. Tem várias maneiras de contornar isso, mas infelizmente tem muito disso na nossa área. Tem complementando o que o Marcelo falou, que eu gosto muitas vezes, as pessoas não entendem que menos é mais. Sim. Vamos supor assim, tu vai falar com o cliente, não precisa ser o vendedor, né? Qualquer um que venda algo para o cliente.
Quanto mais eu falar com ele, mais eu vou abraçar ele. Vou pegar um exemplo de um vendedor de rua, por exemplo. Se você vai num cliente objetivo, daqui 3 meses tem que ir de novo, provavelmente esse cliente vai te receber. Se você vai num cliente e começa a falar um monte de coisa que ele não quer, ou tentar puxar assunto para que a reunião se torne demorada, quando você tentar ir novamente, ele vai dizer, não vou receber o Ayrton lá da Next, porque ele vai me tomar 2 horas, eu tenho 20 minutos. Sim. Então, isso aí bate muito com essa tua pergunta, porque essas coisas mancham um pouco a palavra vender. Porque vender não é ser chato, não é ser tomar tempo, é ser assertivo e objetivo. Sim. Né? Usando assim, um exemplo que eu posso trazer para mim, eu gosto muito de ir na livraria. E às vezes tu pede ali ajuda para um vendedor. Isso acontece muito, assim. Eles vão lá, te indicam o livro e saem, né? Deixa tu ler o livro com calma, ver se realmente é o que te interessa. E aí eu vou lá e depois procuro ele, dá o teu cartãozinho ali para eu entregar para ele ganhar a venda. Então, realmente, e se fica em cima, tu não consegue prestar atenção ali no livro, tu não consegue realmente entender se é o livro, faz que sentido nem comprar pra ti. roupa. Eu tenho pavor de Ai, comprar eu roupa também. em loja. Porque Ficar em tu cima. entra, já vem te atender e aí fica em cima e eu falo, não, só quero dar uma olhadinha. Aí beleza, tem o Ou vendedor fica que te seguindo, assim, Isso, né? tem um vendedor que fala, beleza, se tu precisar de alguma coisa, meu nome é fulano e eu vou estar aqui. E sai fora e deixa tu escolher. Agora, tem outros que ficam. Agora, aconteceu o final de semana comigo. Aí a vendedora tava lá, ela... não, só estou dando uma olhadinha. Ela, beleza, mas você é daqui? Você... Primeira vez na loja? Falei, moça, tô dando uma olhadinha e tal. Com respeito, óbvio, mas assim, é o meu momento. Então, eu prefiro, às vezes, comprar online... Infelizmente online, que eu não tenho que lidar com isso, e não quer dizer que todos são assim, de forma alguma. Mas alguns mancham a imagem, os ruins, os bons pagos pelos ruins, né? Sim, Então, tem muito disso e por isso que tem esse preconceito, na minha opinião, né? exato. Murilo, agora falando da nossa imagem pessoal e profissional. Você já se deu conta de que vende a sua imagem todos os dias? Isso aí, olha, desde o momento que tu acorda, sai, acho que já começa um pensamento também do que vai acontecer no teu dia, para que muitas vezes tu sabendo com quem você, né, vai falar, com quem você vai se encontrar, você já começa a se planejar para que, né, a gente que, né, trabalha no comércio exterior, que trabalha com muitas pessoas de diferentes culturas, não tem como tu ignorar como é que aquela pessoa vive, o que ela está ambientalizada, digamos assim. Eu que, vou trazer um exemplo, que, né, trabalho com o mercado asiático, que são pessoas um pouco mais tradicionais comparado a outros mercados, digamos, europeus, americanos, que, né, já tem um pouco de mais assimilação à nossa cultura. Se eu chegar numa reunião, provavelmente com uma bermuda ou alguma outra coisa, eu vou ser totalmente descredibilizado perante a ele, por mais que ele conheça a Next, saiba um pouco da nossa reputação já, mas ele vai me ver de longe e já vai ter criar um pré-conceito, né? Não Sim. algo, né, o preconceito negativo, mas já ter algo, né, um estigma dentro de si, base a cultura dele, que vê já um pouco diferente essas questões, e aí com certeza, né, deixar mais difícil ainda a negociação. E para isso também, né, tantas outras situações casuais que possam acontecer, que, né, se você acaba tendo esse evento, a sua imagem, o jeito que você se porta, ou até mesmo, né, a gente muito fala de investimento, mas o que você fala, que às vezes nem foi direcionado para aquela pessoa, mas ela ouviu indiretamente, pode criar aí mais um preconceito contra você de, meu Deus, Murilo falando essas coisas, nossa, aquela pessoa falando isso, que já deixa uma barreira de convencimento um pouco mais difícil, porque tu já começou, digamos, num débito com ela, né? Porque se tu tá no 0 a 0 e tu chega bem apresentável, tu já cria um crédito. Se tu chega mal vestido, às vezes você já tá no negativo, né? E comparando as possibilidades de que uma boa vestimenta ou uma boa fala possa beneficiar ou, né, criar débitos ali nessa relação, é muito mais provável que você crie um débito já antes de falar ou, né, se apresentar, do que, né, a pessoa que está bem vestida criar esse débito. Então, é muito mais
ter muito mais probabilidade, né? Uma boa vestimenta, não falar coisas, né, inadequadas se você está num ambiente muito aberto, digamos assim, do que, né, você tá ali mais bem apresentado, tendo filtros do que você fala, né, para que você não tenha já essa descredibilização, querendo ou não, esse risco, né, de descredibilização com o pessoal ali próximo. Até pegando um gancho no que o Murilo está fazendo, tem um estudo. E aí, para tu ver o tanto que é importante a gente falar isso nesse podcast, porque a gente está vendendo a qualquer momento. De 3 a 10 segundos, nos 3 primeiros segundos aos 10 primeiros segundos, é onde a pessoa se abre para ela comprar ou não de você. O resto vai das tuas habilidades e tua relação. E aí, como o Murilo falou, você chega com um asiático que é mais formal, digamos assim, de bermuda, ali a tua dificuldade de conseguir fazer algo além é muito mais difícil. Então, impacta totalmente. E digamos assim, existe também a probabilidade, óbvio, se você está com uma cultura mais descontraída e tudo mais, que se você chegar, isso pode criar até um benefício. Nossa, vocês são diferentes, nossa, que massa esse jeito e tudo mais. Mas qual que é a probabilidade, né? Tipo assim, nunca ouvi ninguém falar de, cara, o cara foi muito bem vestido e por isso eu achei too much. Não, mas se você vai de um jeito mais, digamos, informal, a chance, a probabilidade de isso te trazer algum percalço é maior, digamos assim. E tu acha que também se adaptar ao ambiente, né? Uma coisa, quando tá numa roda de conversa com amigos, tu pode ser um pouco mais informal, falar brincadeiras e ser mais aberto, né? Mas em certos momentos, tem sempre, porque é o meu jeito. Não, mas em certos momentos a gente, né, tem que se adequar à realidade que a gente tá, seja com cliente, seja numa empresa, seja em qualquer ambiente. E assim. quem também nunca se sentiu mais confiante por se vestir melhor, né? Eu acho que de vez em quando tu coloca uma camisa ou tu, né, até mesmo a própria camiseta da empresa, tu já também cria já um estigma, um a mais, digamos assim, que tu já se sente diferente por se vestir diferente. Sim. Então, você também ajuda a si mesmo com isso. Seja no momento de trabalhar, se vestir melhor, no momento que você vai fazer uma reunião importante, quer se sentir melhor, se veste melhor, que tudo isso traz benefícios a si próprio, não somente a questão de se vender, mas a si próprio se ajudar a se vender, né? A sua confiança, A sua confiança, com certeza. E que dicas vocês dariam para que as pessoas criem uma boa impressão, vendam bem a si mesmas? Cara, eu acho que a gente estava falando vestimenta é um ponto, né? Mas muito mais que a vestimenta, eu acho que é como você se apresenta no primeiro encontro. Então, o Caroba acabou de comentar ali, nos primeiros 10 segundos é que a pessoa se abre ou não para comprar de você. Então, assim, se você está num primeiro encontro, você ainda não conhece aquela pessoa. Então, eu já vi muitos vendedores chegarem no cara, tipo, vê um cliente pela primeira vez, já chega de amigão, já abraça, já... Cara, tu não conhece aquela pessoa. Então, às vezes vai dar muito certo, porque o cara vai se identificar contigo de cara, mas o teu risco é muito grande. Então, assim, a formalidade num primeiro encontro, shake hands. Eu, por exemplo, quando eu vou falar com uma mulher, dependente se ela é brasileira, se ela é estrangeira, eu sempre dou a mão. E aí, muitas vezes, eu vejo que elas, principalmente brasileiras, já vêm, vai abraçar, vai beijar, mas eu sempre vou com a mão porque é um sinal de respeito. Eu não sei a posição dela, sabe? Então, assim, as primeiras impressões é isso. E se ela já vier te abraçar e te beijar, ótimo. Já vai lá, abraça, beija também e segue o baile. Agora, a primeira impressão eu acho que é muito importante, sabe? E aí, depois que você conhece a pessoa, que você se identifica com ela, na segunda reunião, por exemplo, você já sabe como você vai abordar, entendeu? Porque você já teve aquela experiência inicial, você já passou daquela fase, né? Sim. Eu vejo também igual tu comentou, nunca vi também ninguém ser prejudicado por ser formal, né? Mas essa possibilidade de você ser mais informal é um risco, isso aí. Mas também é algo que eu vejo fundamental e que, até como comprador, quando eu lido com vendedores, que eu vejo a questão de não estar preparado, né? Não entender qual o mínimo sobre o seu cliente ou a pessoa com que você está interessado a negociar. De se aprofundar, seja no modelo de negócio da pessoa, seja nós vendedores de frete, na indústria daquela pessoa, para que já chegue preparado para uma abordagem diferente e mais personalizada, para que o papo
flua, E isso é o digamos assim. mínimo, né? Vamos dizer, isso para nós hoje, com todas as ferramentas que a gente tem, com tudo que a gente tem acesso, eu vejo que isso é o mínimo. Esse estudo antes do cliente. E as pessoas têm cada vez menos tempo, né? Então, assim, você já chegar para o cliente direcionado, cuidado para não ser agressivo, né? Às vezes ir muito direto ao ponto, mas pelo menos, assim, já chegar com informações básicas faz muita diferença na Sim. abertura e na venda, sabe? E não somente... Às vezes o cliente entende assim, pô, eu não vou perder meu tempo com esse cara porque ele sabe o que ele tá falando. Uhum. Mas não somente também essa questão de saber, né, tudo, um raio-x da pessoa, mas até mesmo O o básico. raio-x de si próprio, de até onde eu consigo ir, né, o que eu consigo oferecer, não de estar ali, eu vou ver qual que é a tua demanda e vou ver se eu consigo te atender, mas estar preparado sobre as suas forças e também estar preparado, né, mais ainda ter o conhecimento da pessoa que você está indo conversar, seja, né, um cliente ou até mesmo alguma pessoa que você marcou um encontro, ter conhecer um pouco a mais, né, até ajuda a elaborar as perguntas para conseguir fazer com que ela fale o que você quer também. Então, tudo isso ajuda, né, na conversa para que a sua venda de imagem, a sua venda de produto, né, aconteça. Você está vendo a tua imagem, tu quer que a pessoa saia com boas avaliações sobre você. Então, Uma pergunta que tem muito, que eu às vezes comento até com os vendedores mais novos. Você está indo numa visita, você tem que fazer 2 perguntas. O que eu quero dessa visita e o que eu não posso sair daqui sem. Então, o que eu quero dessa visita é um estudo antes que tu tem que fazer para tu chegar lá e buscar isso. E, cara, eu não posso sair sem essas coisas aqui. Sempre tentar pensar nisso, sabe? Antes para tu ter um estudo prévio aí, vai, né? Eu tenho um pouco da ideia parecida com o do Murilo, mas eu separo em 3 coisas. A primeira é preparação, né? Vou pegar um exemplo. Alguém vai fazer uma entrevista contigo. A pessoa tem que estar preparada para saber quem é a Next, no mínimo, que é ir trabalhar na empresa. E você vai estudar o candidato, seja LinkedIn, seja currículo, para conseguir que fluam as coisas. Seja isso na venda, seja isso nas compras, seja isso onde for. O segundo, confiança. Quando você chega na frente de um cliente, de um fornecedor ou de uma própria entrevista, você vai entrevistar alguém que não tem confiança, você vai analisar e avaliar, essa pessoa, é válido trazer essa pessoa para a nossa organização? Porque é assim que ela vai se portar no dia a dia do trabalho. E quando eu digo confiança, não é longe de ser arrogante, longe de saber tudo, é ter clareza no que ela quer, o que ela está falando. E o último ponto dessa parte é humildade. Por que eu digo humildade? Ninguém nasce sabendo, qualquer área. Ninguém nasce sabendo. O Murilo me pergunta um negócio e às vezes eu não sei a resposta. E tá tudo bem dizer, Murilo, eu não sei, mas eu vejo. Isso a gente ganha muito um cliente, e não é só nas vendas, em qualquer departamento. A gente ganha muito um cliente, um colega de trabalho, às vezes um gestor, o colaborador ganha um gestor quando fala, eu não sei. Mas eu vou ir atrás e te digo, muitas vezes se ir atrás, a pessoa vai até esse ponto, mas nunca ela foi atrás e nunca ela dá a resposta. Quando você chega para um cliente, eu já passei por isso, eu não sei te dizer que rota é essa. Daí eu chego aqui para o meu head da Ásia, que sabe, pergunto para ele me explica, eu ligo para o cliente e falo, funciona assim, assim. O cliente fica, cara, ele se comprometeu, aí atrás e foi. Então, para mim, esses 3 pontos são bem importantes, sabe, nesse quesito, porque faz muito sentido. E isso é uma soma do que você se torna, faz uma soma de como você consegue vender melhor, entendeu? Eu trazendo um pouco assim para minha realidade ali da área do G&G, eu vejo assim, quando começa um colaborador novo, a gente não tem muito conhecimento sobre ele, né? A gente, claro, pede apresentação, eu falo ali um pouco com a pessoa no WhatsApp, mas eu não conheço a pessoa. Então, antes de ter o primeiro contato, eu já vejo, é de outro estado, tem filhos, é casado, né? Já para a gente ter um pouco de informação. E eu vejo muito, assim, como a Next tem muitos jovens, a maioria ou é o primeiro emprego, ou a experiência anterior era um estágio, ou trabalhou na empresa da família. Então, não tem muitas vezes conhecimento da questão de direito trabalhista mesmo. Então, esse contato que eu tento explicar melhor, assim, de algo mais informal para que entenda realmente. Quando vem algum desconto na folha, explicar o porquê que veio aquele desconto, que muitas vezes a pessoa não sabe. Então, também entender, né, que nem todo mundo é igual a gente. Porque tu acha, ele está trabalhando, então ele já sabe. E ter essa troca, assim, ou no primeiro dia, às vezes tu vê que é uma pessoa mais tímida, então tentar, né, fazer ela se soltar mais, se sentir mais à vontade, então a gente também tem que ler as pessoas, né? E olha que legal, isso aí que você está falando agora
Foi basicamente o que você falou lá no começo. Que basicamente você está fazendo uma venda para essa pessoa nova. Né? Sim, Entender verdade. ela, explicar como é que funciona e tal. Essa pessoa vai, quando precisar tirar uma informação sobre higiene e gestão, vai atrás de você. A referência que ela Você criou, vira né? referência. Sim. Então, assim, você não trabalha no departamento de vendas. Mas você acabou de dar um exemplo de como é que você faz uma venda. Sim. Entendeu? É uma Você vira... Vender é você ser a referência para alguém. É. E você, nesse caso, está sendo a referência, entendeu? Sim, é verdade. E como a forma que a gente, né, se comunica influencia na capacidade de vender algo? Eu gosto muito disso, porque assim, ó, existe um negócio que falam, pessoa extremamente comunicadora, vai ser uma vendedora nata. Para mim, isso é a maior mentira que existe. Vou dar um exemplo por quê. Eu escutei isso de um antigo gestor que falava assim, ó, por que você acha que a gente tem 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca? Essa é clássica. Essa é Isso muito porque boa. a gente tem que escutar mais do que falar, e vendedor é igual. E, cara, cada vez mais a gente vê, senta numa reunião, tu olha o vendedor, fala, e o cliente tá aqui, ó. Aí nem tu tá sabe mais, né, olhando, o que tu tá que tá de acontecendo. fora, tu não tá falando, tá deixando o vendedor fora. Tu olha na cara do cliente, tu vê que ele tá em outro mundo, entendeu? O cliente doido para falar, E né? assim, ó, vou pegar um exemplo assim, ó. Vamos pegar um exemplo clássico que acontece várias vezes. Dá um problema no embarque. O operacional tem que ligar para o cliente explicar o que é. Dá a volta ao mundo para falar do problema. Nesse meio tempo, ou o cliente perdeu a atenção nele, ou o cliente já sabe que ele está enrolando. Então, assim, a comunicação ela é muito importante, porque a conexão precisa ser assertiva, objetiva e eficaz. Se às vezes a comunicação for o navio omitiu o porto, é isso. Por causa disso, vai de cada cliente. Como você falou, tem que conhecer a pessoa, quem está do outro lado. Mas a comunicação é extremamente importante, mas é diferente de ela ser longa, que canse. Então, assim, a gente tem que conhecer muito com quem a gente está falando e ser muito objetivo. O Marcelo falou que hoje em dia ninguém tem tempo sobrando. Sim. Entendeu? Então, assim, o que eu gosto de falar é, não ache que porque você alguém te falou que você é muito bom em comunicação, que você, por exemplo, vamos dar um exemplo, você sabe falar bem em público, que significa que você vai vender bem. São coisas diferentes. Eu gosto de pegar muito esse exemplo que o Marcelo falou isso, e a gente já trabalhou anos antes da Next junto, a gente sempre tinha esses exemplos. Vendedor X demorou 1 hora no cliente. O cliente às vezes saiu de lá, cara, nunca mais recebi esse cara na minha vida. Perguntou como é que tá minha mãe, qual time que eu torço e tal. Entendeu? Sim. Então, assim, a forma de se comunicar tem que ser muito assertiva para mim. É isso, saber com quem e quando. E vai ter momentos que às vezes a gente vai ter que falar 1h30 com a pessoa do outro lado, que essa pessoa quer conversar. Sim. Então, E às vezes a própria conversa flui, né? Não é algo que tu tá fazendo ali só para enrolar, é que realmente algo vai se estendendo mesmo o tempo, né? E sabe qual é o melhor momento que você está vendendo na comunicação? É quando acontece exatamente isso. Cria conexão. Quando cria conexão, você não fala de negócio. Não é uma conversa unilateral que você só fala, mas a Isso pessoa tá também está interessada, prestando atenção e até elaborando questionamentos, porque daí acontece a troca, né? Isso. Exatamente. Aí você sabe que a tua comunicação está sendo eficaz. Como é que eu descubro quando está sendo? Quando você está lá com o teu cliente, fazendo alguma coisa, vendendo algo e está falando de viagem, porque os dois gostam, de esporte, de comida, você já não está falando mais do assunto principal que um vende e outro compra. É a conexão que vocês criam. Ou até trocando experiências de mercado. Um dando informação, outro recebendo, fazendo o famoso ping-pong, né? Isso é tão natural, né? Você percebe isso muito natural, assim, porque você está numa conversa que não é chata. Então, uma conversa que está fluindo, que surgem vários assuntos e tudo mais, e aí, muitas vezes, o vendedor ele vai conduzindo, né? O bom vendedor ele vai conduzindo. Então, ele sai um pouco, ele traz de volta, ele sai um pouco, ele traz de volta, e quando você vê no final, passou 1 hora, passou 1h30. Então, E tantos assim, assuntos foi conversado, né? Aí começou falando de uma coisa de negócio, foi para uma parte de lazer, voltou para o negócio, vai para outra coisa, de algum outro assunto que às vezes nem está correlacionado ao assunto principal, digamos assim, e vira uma conversa tão boa e tão produtiva de, você conseguiu fazer negócios, você conseguiu conhecer a pessoa e, né, foi de grande valia para os dois, né, ali. Então, é essa conexão que é digamos, o ápice da venda, não somente aquela coisa de negócio, mas também saber que cada pessoa que está fazendo negócio são pessoas, né, que, né, respiram, têm sentimento e tudo mais. E até uma máxima que eu também gosto muito de
te utilizar, a gente dá preferência para fazer, né, involuntariamente, isso acontece com pessoas com que a gente tem até mais afinidade, que vem primeiro na cabeça, né? Às vezes acaba não se fechando diretamente, mas aquela pessoa foi talvez a primeira pessoa a ser lembrada, então já começa com pontos à frente. Aí só depende também dessa pessoa, né, fazer um bom trabalho para que a pessoa que saiu pontos atrás não ultrapasse ela. Mas digamos, o ápice da venda é essa conexão além do somente o business do negócio. E tu falou uma palavra muito certa, o ápice da venda, né? Porque a mágica, eu acho, de vender, e aí trazendo um pouco mais prática comercial, mas acontece em outros departamentos também, é que vão ter pessoas que ela vai, desculpa a palavra, cagar por que tu tá falando. Por mais... Tu pode ter estudado a conta, tu não sabe o dia da pessoa, tu não sabe como ela tá. Às vezes até o perfil dela, então, uma pessoa extremamente objetiva, tu não vai conseguir criar essa conexão. Mas aí entra a esponja de novo. Puta, eu não tô conseguindo ganhar o cara no papo. O que eu vou fazer? Tu vai ter que voltar pro teu roteiro inicial e tu vai ter que ser objetivo naquilo que tu se propôs ali a fazer. E como tem disso, né? Como tem. E essa é a parte também interessante, né, em vendas. E Murilo, você já precisou vender uma ideia para conseguir um apoio no trabalho? Como foi? E quais as estratégias que tu utilizou? Olha, eu acho que hoje já foi umas 9 vezes. Eu especificamente a galera toda que trabalha com desenvolvimento de algum parceiro ou desenvolvimento de alguma coisa relacionada a produto, tem que trabalhar muito essa questão de fazer a primeira venda primeiro para internamente, né? Porque você não consegue fazer tudo sozinho. Muitas vezes você precisa de mais gente contigo para que isso dê certo. Então, muitas vezes isso aí, né, no meu dia a dia, que se envolve também desenvolver parceiros no exterior, às vezes aparecer com uma nova opção é novo para todo mundo. Não era esperado aquilo que a pessoa já tem todos os estereótipos positivos na cabeça e tudo mais. E sempre acontece a parte do convencimento do porquê esta opção. E aí, sempre uma grande força é você, igual a gente falou antes, né, estar preparado. Então, você já conhecer esse parceiro, saber das forças e tudo mais, e apresentar todos os benefícios, não somente para aquela situação, mas às vezes um benefício macro que abrange todos. Sim. Que para apresentar os benefícios lá dos macro, eu acho que traz uma grande força para que a pessoa que ela estiver junto contigo, ela também entenda o porquê que ela está fazendo, né, aquela ação. Que não é apenas para aquela situação, mas é algo macro. Isso aqui vai ajudar outras situações e tudo mais, então vamos fazer isso acontecer. Então, estar preparado e apresentar os benefícios é uma força extremamente forte, digamos assim. É o lado que eu busco mais me apegar, né, de antes olhar, estudar, estar preparado e aí levar para o pessoal com todas essas, digamos assim, argumentos em mãos, para que, se não acontecer algum questionamento por conta de validações anteriores, está ok, beleza, mas se acontecer questionamentos do pessoa também ser interessada em entender o porquê, você já tem esse porquê em mãos e ali tá mesmo preparado, isso, né? aí. E aí já tem mais uma pessoa que vai vender contigo. Porque se ela também entende todo esse contexto geral, alguém fazer algum questionamento, alguma coisa, ou gerar alguma dúvida que eu possa não estar naquele momento, naquele ambiente, ela também vai ser um promoter daquela situação, porque ela tem um conhecimento dos porquês, digamos assim. Então, eu costumo pegar muito nessa força. E olha que curioso. O Murilo é um comprador, como nós sabemos, certo? A função dele é comprar. Olha o que ele acabou de explicar para nós. Ele tem que vender para vendedor. Que é uma posição, pensa, é a mesma coisa com mentir para mentiroso, entre aspas, né? Cara, Entendeu? o cara tem que convencer um cara que já vende, né? A posição é mais difícil. O cara já tá acostumado com vendas e ele tem que aí ser o comprador de um cara que, porra, é o maior vendedor de dentro da empresa. Assim, já. A gente pensa assim, mas ele é comprador. Vamos pôr a frase, não sabe vender. Ou nunca viu como é vender. Sim. Ele está vendendo para os vendedores. Ele criou um parceiro novo, desenvolveu junto com o time do Marcel ali, alguma coisa e tal, fez o negócio. E já vende para o vendedor, às vezes é mais confortável usar quem
o que a gente sempre usa. Então, tem que ter todas essas informações, como ele falou, as armas para fazer, mas é pegar o leque de vendedores e, ao mesmo tempo, lembra que a gente falou que a gente tem que ser prioridade de alguém? Tenho certeza que na cabeça dele ele sabe quem que ele vai primeiro para ajudar e abraçar ele nesse negócio. Ganhar mais força, aquele Exatamente. movimento. Então, tudo engloba vendas. Sim. Independentemente de onde a gente atua, a gente está vendendo o tempo todo. E até nesse caso que tu comentou de, vende para vendedores, quando eu compro, a maioria das vezes quem tá vendendo para mim é um vendedor. Então Exato. eu vendo... Você está no meio Isso do aí, circuito. só vendedores compra pra envolvidos. depois vender. Compro de alguém que tá me vendendo e depois eu vendo para alguém que vai vender. Então, vendas sempre E olha que envolvidas. legal, você está comprando e vendendo ao mesmo tempo, criando o teu próprio perfil e pegando de quem você admira perfis Isso aí para passa- você colocar dentro das tuas habilidades de venda, venda, entendeu? isso E aí. tu vê como é uma cadeia gigantesca, né? Porque alguém vendeu pro Murilo, o Murilo vendeu pro vendedor, o vendedor vai vender pro cliente e o cliente também vende internamente. Internamente. Então, eu vou dar um exemplo agora de um cliente que a gente visitou recente, um cliente que a gente ainda não trabalha, e ela falou, bom, agora eu estou convencendo a minha empresa de começar a trabalhar com a Next. Então, ela vai comprar de mim, mas ela primeiro tem que vender dentro da empresa dela a Next adentrar lá. Então, assim, é uma cadeia sem fim de vendas, né? Vendas, isso aí. Porque tudo tá relacionado e realmente, olha, risco dizer que tudo pode ser vendas, né? Tudo é venda. Tudo é venda. Tudo é venda. E sempre sai um aprendizado, né, igual tu comentou, de, tô envolvido com diversos tipos de vendedores. Tu vai se adaptando a muitos perfis e vai também aprendendo com eles, porque às vezes a pessoa que está me vendendo é um excelente vendedor. E às vezes tu tá ali, prestando atenção como ele está vendendo, para que tu também pegue estratégias, insights dessa pessoa, porque nunca se sabe também o perfil que eu vou estar lidando amanhã. Às vezes o jeito que ele me abordou pode ser um aprendizado para que numa abordagem que eu preciso fazer, eu tenha um exemplo, um caminho a seguir. Então, estar também com esse olhar aberto de aprender com quem também está vendendo para você, pode ser algo que te ajude numa próxima com outro perfil que você venha ter contato ali, né? E a gente tem muito recurso, né? A gente tem muita gente dentro da empresa que pode vender, além do vendedor em si. Então, essa conta mesmo que eu estava falando, a gente teve uma oportunidade de encontrar esse cliente na Intermodal, e ele faz algumas cargas de exportação, México e Colômbia. E eu falei assim, eu já fui para o México, para a Colômbia, através de um outro departamento que eu também gerencio, e tenho 2 caras que cuidam desses lanes, que foram comigo, que conhecem os agentes. Vamos nos encontrar na Intermodal, quero que você escute deles também. E aí a gente reuniu o João e o Hernan, né? Nos reunimos, ficamos horas conversando. E nisso, no meio, já chegou o agente do México, um dos nossos agentes do México, parceiro que estava na volta, entrou na reunião também, começou a conversar junto. A gente ficou mais de 1 hora batendo papo com o cliente. Então, assim, nem é cliente ainda, né? É um potencial cliente. Mas, todo mundo se ajudou ali na venda. Um cara que nem é da empresa, que é um parceiro nosso, que trabalha com outras empresas também, tudo. Todo mundo se ajudou. Então, eu estava usando todos os recursos em prol de conseguir aquele cliente, né? Isso movendo aí. mais de um departamento, mais de um agente. Isso aí, igual eu comentei antes, das armas de convencimento e tudo mais, quantos pontos positivos já não criou na cabeça dessa pessoa para que ela leve lá, para que ela faça a venda dela daí, né? Porque ela daí, vocês usaram as armas, ela está com essas armas, né, em mãos para utilizar como convencimento internamente. Então, criar esses pontos positivos para que também ajude essa pessoa a vender lá internamente. Eu lembro quando eu era coordenador de operações, quando dava a questão de algum problema e tudo mais, a gente sabia que quando dá problema, dependendo da situação, é um top-down de alguma coisa e a pessoa que vem falar contigo já recebeu nessa chamada de cima e já está também, né, pé da vida, e ela vem, né, com um tom mais agressivo, e você tem que ali, né, explicar para ela e também vender para ela as opções, as soluções que você tem, para que ela consiga entender e também
explicar, porque às vezes ela vai pegar aquilo e ela não tem, ela já está, digamos assim, ela entende, mas ela tem que convencer outras pessoas. E aí você tem que vender essas opções, vender essas armas para que ela consiga seguir Vender em as frente e ir informações, lá e passar à frente, né? Seja para um cliente que é um intermediador, que é um despachante, que depois vai conversar com o seu cliente final, é uma trading, ou até mesmo é uma indústria, só que essa pessoa ainda vai levar essa informação à frente. Quanto melhor você vender essas informações, mais essa pessoa vai conseguir também se explicar lá internamente e saber nossa, em hora de problema, com o que eu consigo, né, contar. Isso também não deixa de ser uma venda, né? Tá criando uma imagem de ali eu posso contar, digamos assim. E hoje em dia é onde se cria o a mais, o valor disso aí, né? Vocês já deram alguns exemplos, mas para vocês, qual é o maior erro das pessoas ao tentar vender suas ideias ou a si mesmas? Boa pergunta. Assim, Cara, tem vários, eu quero escolher um. é que vai vindo várias coisas na cabeça, assim, mas eu acho que essa às vezes, falta de humildade, sabe? Assim, vem comigo que tu não vai ter problema. Já ouvi muito disso. Que vai Eu ter garanto. problema. Eu ia falar mais ou menos isso. Garantia é a pior palavra que você pode usar no meio do comércio exterior. E os clientes usam isso com frequência. Para ele falar, tenho garantia desse transit time? E tem vendedores, sim, a gente vai cumprir esse... Como assim? Não depende de você. É exatamente o que eu ia falar. Entendeu? Então, assim, quando o cara falta com humildade, e nesse caso até faltar com a verdade, né? Eu ia dizer que o maior erro é mentir. Porque assim, mentir, o que a gente preza? Por confiança. Então, se você mente, você perde a confiança. Então, para mim, assim, eu poderia citar assim, E é que nem um casamento. Exemplos. Isso. Poderia citar uns 10 exemplos. Mas você mentir, você perdeu a confiança com o cliente, é muito difícil se recuperar. Porque você quebrou aquilo. Entendeu? E aí você perde com aquele cliente. Mas tenho mais 30 clientes. Aí você perde com outro. E o mercado se fala. E um cliente vai falando pro outro. vai Um falando. cliente vai falando com o outro. Você tem amigos, você tem conhecidos, você pede indicações. Você sabe, você está lá no dia de gestão. Às vezes chega candidatos a vir trabalhar conosco através de indicações. Ou às vezes a gente recebe e vai perguntar para alguém. Eu não indicaria. Não vou falar assim, eu não indicaria. Então, assim, para mim é mentira. Sabe? E aí isso, de novo, não é só com o cliente. Nós estamos aqui nós 4. Eu menti para um de vocês 3 está errado. Mentir para um colega está errado. Então, para mim, assim, tem vários pontos bem graves, mas o primeiro de todos na minha é esse ponto. Que é algo Quebra a confiança. Né? Quebra a confiança e, dependendo com quem você está tratando, é algo que é inafiançável, né? Tipo assim, cara, aconteceu isso, essa mentira, por mais leviana ou menos problemática que ela foi uma mentira. Não. Se foi feito com isso, imagina o que não pode ser feito com outras coisas. Porque a pessoa começa a desconfiar de tudo, né? É a possibilidade que tu deixa de fechar uma porta para todo sempre, né? Ou para tu conseguir novamente ter essa redenção, digamos assim, é muito mais trabalhoso, né? Tu pode ter mentido, ter tido aquela vitória, aquela pequena vitória, mas talvez no final tu perca a guerra. Né? E olha o trabalho que isso dá, né? Isso aí. Você gerou esse trabalho para você mesmo, porque você mentiu, te pegaram na mentira e você vai ter que começar a reconstruir no negativo, que é o papo do negativo, né? Você tava ali no 0, no 1, se ferrou e vai ter que galgar tudo de novo. E a grande maioria, talvez 90% das vezes, tu não recupera. Né? Então, assim, isso é realmente a pior coisa. E quando tu conta uma mentira, isso é um fato. Tu não lembra de todas as mentiras que tu contou. E quando tu sempre fala a verdade, você continua falando a verdade, você vai contar a mesma história sempre. Uma hora tu cai enrola, né? Isso, tu cai na própria mentira. Sim. E talvez até seja isso que faça ter esse preconceito com o vendedor, né? Isso é papo de vendedor, se ele só tá querendo me vender, porque muita gente acaba ganhando pela mentira, né? Agora eu vou te dar um exemplo. Entrando na área comercial mesmo, né? Sempre trabalhei no comercial, né? Esses 18 anos aí, comecei lá como estágio de Inside Sales. Depois que eu virei gestor, a gente faz diversas entrevistas. Gestão começa, faz o criva, a pessoa tem perfil, vai lá pro gestor. A gente sabe quando um vendedor mente na entrevista quanto é que ele vende. Você se descobre de duas formas. Você está entrevistando a pessoa e ela trabalhou com algum amigo teu, tu pergunta, ou a pessoa promete um negócio, que eu sempre falo para todo mundo, não prometa que você vai vender X
Porque você vai vir para a empresa, a gente vai te contratar, se você não vender X, a gente já começou perdendo a confiança. Então, foi como ele falou, para recuperar isso aí, se for recuperável. Então, é o que eu sempre falo, não dá para perder a confiança de início. Então, o maior erro é esse. Mentir, você perde a confiança, perde a confiança, você quebra um laço que é muito difícil você consertar. Sabe quando você quebra uma caneca? Você pode até colar lá de novo, mas vai ficar as marcas. E na vida é isso também, né? Em qualquer relação que a gente tenha com qualquer relação, pessoa, né? Qualquer relação. Quebrou a confiança, dificilmente tu recupera, né? Com certeza. Sempre vai ter um pé atrás. Uma dúvida, sabe? Tipo, Sempre vai será ficar que a agora- marquinha, né? Será que agora é verdade? É a pior coisa que tem. Mas eu não tenho muito diretamente contato assim na área de vendas, mas há um tempo atrás eu fui estagiária numa empresa na área comercial e eu tinha que vender tese tributária para recuperação de crédito, né? E uma das formas para a gente abordar os clientes era essa: eu garanto que você vai conseguir recuperar tanto. E para mim foi um bloqueio, talvez seja isso, porque eu não conseguia mentir, eu não conseguia dizer que não, tu vai conseguir, se fechando comigo, tu vai ter certeza. E assim, foi horrível, acho que profissionalmente foi um dos piores empregos que eu tive, porque eu não consegui me desenvolver, porque tinha táticas que tu tinha que meio que enganar Sim. o cliente, e eu não E o consegui ir pra frente garantia, nisso. quando depende 100% de você, ok. Tipo, eu te garanto que amanhã eu vou te responder. Depende de ti que amanhã tu vai conseguir responder. Sim. Beleza, aí tu pode garantir. Agora, quando não depende de você... Eu vou dar um exemplo para vocês que não tem nada a ver com a nossa área. Que não é mentira, mas é trapaça, que também é prejudicial. Vocês sabem o quanto eu gosto de voar, de milha, esse negócio, né? Aí, beleza, a gente tem um grupo lá, da onde eu fiz aquela mentoria. E aí uma pessoa entrou, começou a criticar digamos assim, um guru de milhas. E daí falou, uma coisa que eu comprei um curso, porque ele falava assim, vou ensinar para vocês o hack, né? O segredo de sentar no avião e ter as poltronas do lado livre. Na hora eu já sabia o que era, sem saber o que era. Sabe o que ele vendia? Olha como a chamada muda tudo. Quer falar, Bruno? Imagina, compra as 3. Não, podia ser uma boa ideia. Sabe qual que era o segredo? Você entra por último. Aonde está livre, você senta nas outras. Só que ele cobrava dinheiro disso. Meu Deus. Claro que tinha muito mais conteúdo, Mas mesmo assim, a ele chamada... não tem garantia. Isso. Isso mas- volta Aonde ele cheio. tá voando? Onde ele tá voando, por acaso? isso. Acho que ele não voa navegante de São mas Paulo. Você e Felipe foram para a China, vocês pegaram uns espaços vazios, né? Vai ser uma sorte. Foi sorte O que- total. O que faria? Se vocês entrassem por último e tivesse ele vazio, provavelmente vocês sentariam ali. Mas exatamente é isso. Ele não tem garantia. A chamada do curso dele é o REC dos assentos livres. Para que você pode deitar e tal. Que eu lembro que o Bruno mandou uma foto dele deitado lá em 3 poltronas. Econômica Premium. Mas o que eu digo é, isso aí é perder confiança. Esse cara entrou no nosso grupo e falou, cara, não... E aí é a pessoa que critica, que vira um detrator do teu negócio. Não compreende ele mente, ele faz um negócio que não depende dele. Assim, eu posso ficar aqui falando dele, exemplo que eles falam, para vocês verem que isso é em todas as esferas. Queria ver ele fazendo isso semana passada ainda. Navega São Paulo para intermodal. Só se ele deitasse no corredor dele. Mas é um absurdo, gente. Essa questão, né, que o que acontece? Cria-se uma expectativa muito alta versus aquilo que tu tá entregando, né? Pra gente, totalmente uma questão de trapaça, literalmente, porque não é algo que você faz e vai te dar garantias. Tu joga um dado pro alto e uma probabilidade de tu entrar no avião e ter... E isso já diz muito sobre a pessoa, sobre a índole dela. Isso. Né? É qualquer coisa, tu vai sempre desconfiar. Se Às vezes ela não tá tem fazendo- nada a ver. E Se tu ela vai achar, tá aquele fazendo isso dali- ali, naquele momento, ela faz isso em vários A outros. mesma coisa se E eu te aí- falar para um cliente que o container dele vai ser o primeiro a ser descarregado no navio. Então, assim, E aí é acontece... tu que vai descarregar? Então tu não tem como garantir. E aí acontece aquela coisa, você vende, mas vende uma vez só. É. E aí é um negócio que, né, não é muito sustentável perpetuar nessa estratégia. E eu acredito que ganhar, digamos, uma batalha e perder a guerra nunca é a Melhor é a solução. opção. É. Isso aí. Concordo. E para quem tá assistindo, descobriu um hack aí de como jogar o dado para cima e, e tentar ganhar uma econômica premium aí. E Marcel, como que a gente pode melhorar a nossa habilidade de persuasão no dia a dia? Cara, prática.
Não tem fórmula. É todo dia você fazendo, é todo dia você conhecendo pessoas, é você trocando ideias com outros colegas. Eu, particularmente, hoje, estou numa fase que eu gosto de estar sempre junto com outro vendedor. Então, dificilmente eu faço uma reunião sozinho hoje. Ainda faço, mas é muito raro. Porque ali você aprende muito, porque você está dividindo com o teu parceiro, sabe? Você está trocando ideias, você está escutando ele, você está escutando o cliente. Conhecer clientes diferentes também, de diferentes regiões, de diferentes nichos de atuação. Porque a graça do nosso trabalho é que a gente, cara, importa desde fruta até carro, até máquina, até, sei lá, avião, de tudo. Exporta, cara, de tudo um pouco, sabe? E aí você conhece vários nichos, você conhece várias pessoas, e aí você vai se adaptando, né? Então, eu acho que o treinamento, o dia a dia, é aprender com o tempo, sabe? Então, Consistência, né? consistência, você enfiando a cara, né? O vender é enfiar a cara, fazer e, cara, todo dia tá aprendendo. Tá com a mente aberta para aprender, né? Criar o repertório comportamental, né? É. Beleza, você pode ser muito bom numa situação, mas tantas outras demais que existem. Tu vai correr o risco somente de ficar dependente de fazer as coisas acontecerem quando aquela situação chegar, quando estiver favorável aquela situação, mas tantas outras opções que tem, né? Que se você se desenvolver, ter tantos... ter esse repertório, né, de vários perfis e de nichos que se trabalha, tu consegue ter uma atuação um pouco mais ampla e que vai te ajudar em tantas outras novas frentes, né? Então, ter esse repertório, eu acho que é a chave para que tu consiga desenvolver bastante a persuasão. E a reflexão também, né? Você vai numa visita, você pensar, refletir depois, como que foi a minha performance nessa visita? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim? E aprender com isso, né? Então, assim, É a humildade que vocês falaram antes, né? E até hoje acontece. Tem reuniões que eu vou e, puta merda, cara, eu não consegui sair com aquele meu plano inicial, né, do que eu queria, que eu não poderia sair. Pô, saí sem esse 100% aqui. O que eu tenho que melhorar para na próxima vez, ou mesmo no próximo contato que eu fizer com aquele mesmo cliente, para eu conseguir aquilo que eu queria, sabe? Então, essa reflexão, assim, ajuda muito, muito mesmo. Uma coisa que a gente não faz e tem que tornar hábito, eu comecei a fazer tem um tempo, tanto como pessoa, do meu lado pessoal, profissional, como uma empresa. Perguntar para o cliente, ou com quem a gente está negociando, vendendo algo, o que eu posso fazer melhor que o outro? A gente fica com vergonha de pedir isso aí. Isso aí não é a competição, é para a gente se aprimorar. E eu fiz esse teste, muitas vezes o cliente fala, o outro me atende dessa forma que eu prefiro, faz isso. E o cliente sabe que a gente está perguntando não é para querer ser melhor que alguém, é para a gente melhorar, porque sempre tem alguém que faz algo melhor que nós. Sim. A gente sempre está em constante evolução, aprendizado. E eu entendi que muitas vezes, por exemplo, dar um exemplo assim, perguntar para um cliente, como acho que foi o Marcel comentou, a gente tem todas hoje as estatísticas, e preparado para um cliente não é um diferencial, é uma coisa básica, né? Então, eu sei se o cliente fecha mais com a Next, se a Next é a prioridade dele ou não. Eu perguntar para ele se eu não sou a prioridade, o que o outro atende ele melhor para ele ser a prioridade não nós, ele muitas vezes me fala. Ou até mesmo, às vezes, ninguém faz o que ele quer. E aí ele te fala, se você conseguisse fazer isso, seria para mim o melhor dos casos. Tem mais dentro de casa, né? Isso cliente dentro de casa, que hoje a gente faz algo que o mercado não faz. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a gente escutou o cliente. Isso aí. A gente fica, será que ele vai gostar de ser atendido assim? Será que vai ser atendido dessa forma? Qual que é o melhor caminho? Perguntar para ele como ele quer ser atendido. Eu acho que ouvir, né? O que o Marcel falou é a prática e a curiosidade também. Questionar, né? Isso. Talvez a porta de entrada pode ser uma estratégia que você crie, mas te perpetuar lá dentro e você conseguir entregar mais, é combinar aquilo que você tem, mais aquilo que ele precisa. E aí, cara, eu consigo te entregar isso, mas tu precisa daquilo, outro precisa disso, mais alguma coisa, né? Vamos atrás, vamos entender, vamos adaptar. Então, talvez a porta de entrada que faça é você traçar aquela estratégia inicial, mas o que vai perpetuar você lá dentro e melhorar e também fidelizar o cliente é tu entender a dor dele e o que ele precisa para que você consiga contribuir para o dia a dia dele, né? De nada adianta tu ter uma ideia mirabolante se, às vezes, no teu pensamento está criando uma solução, mas para ele, para o dia a dia dele,
aquilo pode ser a mais, um problema a mais, digamos assim. Então, né, voltar àquela questão da humildade, que às vezes, né, aquilo acaba pode não dar certo, mas também, né, entender, usar os dois ouvidos para não somente falar isso aí, e se adaptar, né, àquele cliente. Então, já aconteceu muitas vezes de que a gente, conseguiu abrir a porta com uma estratégia, mas até X ponto. O a mais vem realmente de entender a dor do cliente para que tu consiga readaptar, né, a rota e conseguir, né, chegar onde tu almeja. E abraçar as oportunidades, né? Porque tem uma frase que fala, é na adversidade que estão as oportunidades. E já ocorreu vários casos de eu estar tentando entrar em clientes e ali batalhando, o cara, não, beleza, vou te dar uma carga. E ele vem com aquela carne de pescoço que a gente fala. Ele né? mesmo fala isso, né? Ele mesmo falou. Se você embarcar essa, você tem chance de entrar nas outras. E isso, pra mim, eu que adoro esse tipo de desafio, eu falo, cara, pode mandar. Como eu vou fazer? Não sei, não faço nem ideia. Mas eu sei que eu vou fazer, eu sei que eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás, eu vou fazer. Então, assim, Se dedicar, abraçar a oportunidade, porque, lógico, pode dar errado, que, tu se queimou com o cliente, tentamos, mas às vezes até se der errado, às vezes o cliente pelo menos consegue ver, tentou tal, mas lógico, a chance é menor. Agora, se der certo, meu amigo, tu tá feito. Você abre uma porta. Sim. E, Caroba, eu conheço muitas pessoas que falam que vender é um dom e que não levam jeito para isso, mas eu acredito que todos podem se desenvolver em qualquer assunto quando querem de verdade. Que dicas você daria para alguém que acha que não leva jeito para vender? Primeiro Messi e o Cristiano Ronaldo aí agora. Não, primeiro que eu adoro esse negócio de dom. Não que eu não acredite que alguém tenha dom. O Marcelo falou, por exemplo, o Messi tem um dom que o Cristiano Ronaldo não tinha. E os dois jogavam futebol. Sim, sim. Mas assim, por que eu falo isso? Porque eu acho que falei isso uma vez num treinamento que a gente deu no comercial, que eu vou falar de novo. Vocês conhecem alguém que estava no colégio, no ensino médio, e ia entrar para faculdade, que falava assim, eu quero ser vendedor. Lembram de alguém? Ninguém sonha ser vendedor. Você quer ser médico, você quer ser dentista, você quer ser jogador de futebol, hoje em dia, sei lá, ser youtuber, blogueiro, administrador de empresa. Ninguém quer ser vendedor. Então, para mim, na vendas não existe um dom, existe uma facilidade. Que eu comentei anteriormente que a facilidade meu Deus, aquele cara é muito comunicativo, ele vai ser um baita vendedor. Vai. Ele tem uma facilidade maior. Mas, de novo, ele não pode se perder na humildade, tem que saber como usar a comunicação dele, como ele trabalha. Então, esse negócio de eu não consigo ser vendedor é uma mentira. Todos podemos ser vendedores. Todos. Todos somos, né? Todos somos. Por exemplo, pegar o exemplo aqui do Murilo, está do meu lado. Ele mesmo deve ter escutado, ou ele mesmo pensar, acho que eu não sirvo para vendas. E a gente deu exemplo. Ele é um cara que vende para vendedor. Entendeu? Então, assim, para mim, a maior dica que eu dou é, primeiro, querer ser vendedor. Não estar preparado para ser vendedor. Isso são coisas diferentes. É ser vendedor. Quem prepara alguém para ser vendedor são os gestores. Ensina técnicas, os colegas, o próprio cliente vai ensinar. Sim. O mercado vai ensinar. Então, tem que estar aberto a estudar, a querer aprender. Mas a maior dica que eu dou é, Elisa, hoje, você está no dia de gestão. Se você falar assim para nós, amanhã eu quero ser vendedora. Você vai conseguir ser vendedora. Entendeu? É você que vai determinar se você quer ser vendedor ou não. Porque não existe aquela barreira, eu nunca vou ser vendedor. Aí, Chay, perdeu. Tem que gostar, mas tem que estar apta a ter uma mudança muito grande. Porque o Marcel falou um negócio que a maior dificuldade do vendedor é não. Porque assim, o ser humano ele nasceu para não receber não. Porque a gente vive do nosso ego. Uhum. Então, pensa, cada 100 telefonemas, WhatsApp, e-mail, seja o que for. Inclusive, e-mail eu nem sugiro mandar, porque muitas vezes o cliente nem responde. Você recebe, normalmente você recebe 99 não. É muito dolorido. Porque tu está sendo rejeitado o tempo todo. O tempo todo. Só que o prazer de conseguir... Assim, para mim na área de vendas tem 3 coisas que para mim são prazerosas. A primeira abertura, depois conseguir um negócio com o cliente, e o terceiro, você virar amigo do cliente. Quando eu digo amigo, tem amigos de você virar, de ir na casa, conhecer a família, mas o amigo de você ir lá e falar de qualquer coisa. Entendeu? Mas para mim a principal dica é isso, querer ser. Sim. E aqui eu posso pegar várias pessoas, assim, eu vou da empresa aqui, não nem da área de vendas, várias pessoas que a gente sabe ali, a gente vê nos nossos grupos da área da operação que
que interage com o cliente de uma forma bem legal, que você escuta cliente elogiando horrores essas pessoas, horrores num sentido bom, Sim, bom. aquela Sim. pessoa é excelente. Ela é excelente porque ela vendeu bem. Quem não adora os e-mails do Matheus? Sim. Você lê uma Foi, venda quando única. tu falou, foi o primeiro que veio na minha Aham. cabeça. Entendeu? Isso é uma venda única. Quem nunca viu os inúmeros elogios que a Bia recebe? Peguei dois exemplos de pessoas que estão na operação. Entendeu? Elas estão vendendo sem parar. E talvez, aqui até falando sobre elas, sem eu saber, na cabeça delas, são, não, eu nunca vou ser vendedor. Elas já estão vendendo. Sim. É. Ou no dia 1 delas, elas jamais imaginariam que Isso. também conseguiriam criar tanto valor assim, se vender tão bem depois. Né? Até pegar um exemplo meu, quando eu comecei na Next, eu não conseguia atender telefone, não conseguia falar Next Shipping Murilo, bom dia. O telefone tocava, meu Next Murilo. Murilo. Não Alô? saía. Então é aquela questão, é o repertório, é o dia a dia que ensina, são os clientes que ensinam, talvez a primeira vez seja ruim, a segunda seja menos ruim, depois aí melhorando. E quanto mais você vai tendo essas experiências, mais você vai aperfeiçoando, até que chega esses exemplos que o Caraba citou, que, cara, elas tiveram tantos repertórios já, vivências com clientes, que conseguem facilmente entregar um valor, se adaptar. Mas garanto que no dia 1, 2, 3 dessas pessoas não foram, né, nada fáceis, e que muito provável possa acontecer de que elas tiveram vontade até de desistir, porque, meu Deus, não vou conseguir. Mas é a persistência, né? Assim, pegando agora, olhando para o time comercial da Next, nossos melhores vendedores são todos ex-operacionais. O Marcel é um ex-operacional. E eu era um ex-operacional que nunca me via fazendo vendas. Olha só. A gente trabalhava junto, né? Eu fazia operação e aí eu olhava o vendedor, aquele estereótipo do vendedor, né? Ah, isso aí só fala o que o cliente quer ouvir. E às vezes nem era, não tinha nada a ver. Mas, aí joga aqui pra mim e eu que tenho que me ferrar pra fazer depois. Que não sei E o quê. olha o que aconteceu com ele. Ele é o que eu falei no começo. É a gente querer e acreditar em nós mesmos. Por quê? Ele se tornou vendedor nem porque ele quis, por uma necessidade. Uma necessidade. Que a esposa dele foi transferida. E aí ele se obrigou a ser vendedor. Porque se eu não entrego como vendas, eu tô fora. Sim. E aí ele acabou de falar, ele não se via como vendedor, hoje está aí. De gestão, de um time que vende pro exterior, para culturas diferentes. Não me via como vendedor, virei vendedor. Não me via como gestor, virei gestor. Então, Então acho que o maior obstáculo, além de querer, é a nossa mente. Nós colocamos os nossos maiores obstáculos na gente mesmo. né? E também sair um pouco, né, da zona de conforto. Como o Murilo falou, no início ele não conseguia nem atender um telefone. E hoje é algo já natural. Então, tu se desafiar também, né? Hoje é ele que liga. Não deixa nem ligar para ele. E persistir, assim, hoje eu não fui tão bem, amanhã eu vou ser melhor da próxima vez também, né? Sim, realmente não criar, até eu também, né, igual o Marcel falou, não me via como vendedor. Eu também tinha quase que um bloqueio de que eu também pensava que eu também vim da operação e eu pensava, operação, acho que eu não vou sempre fazer operação, né, mas nunca vou ser tal coisa, mas sempre não ter esse bloqueio de não vou ser, né, vai, né, vivenciando, não cria esses bloqueios, né, busca entender e tudo mais. E também, obviamente, não tem nada de errado você querer alguma coisa para sempre, mas Sim. apenas, né, não ter esse bloqueio de ir de pouco em pouco, né, vendo se realmente você tem esse não quero mesmo, né? Então, não se bloquear a alguma coisa também é muito importante. E quando a gente fala em vendas, a gente não está falando só, como a gente reforçou várias vezes aqui hoje, do departamento comercial, porque nem o Murilo falou, ele está vendendo e ele não é diretamente comercial. Então, assim, o que eu quero deixar claro é que, para mim, não existe o dom de vender. Onde eu estou, eu tenho que saber que eu consigo vender. Vender minha ideia, vender o meu produto, vender... às vezes a pessoa quer lá no Gente de Gestão pedir algo, ou sugerir uma melhoria para a empresa. Ela já está te vendendo algo para você levar para alguém. Que o Murilo falou. Vendemos a Next para aquele cliente tem que vender a Next dentro da empresa. O colaborador chega no Gente de Gestão, ele tem que vender a ideia dele, o Gente de Gestão vai levar para a direção dele. E assim funciona. Tudo está correlacionado à venda, né? Sim, e
pegando até um gancho, né, de falar de sair da sua zona de conforto e dos bloqueios, né, como tu falou que nós mesmos colocamos os bloqueios na gente. Eu até comentei no início ali com vocês que eu tenho pânico em falar em público, né, então, e eu sempre fui assim, eu tinha que falar alguma coisa, não vou porque eu tenho medo. E desde que eu entrei na Next, eu venho me desafiando e hoje estou aqui, né, apresentando o podcast com vocês. E até antes, né, dessa gravação, o Bruno veio me questionar, porque ele falou assim, é nítido como tu já evoluiu nessa parte de se comunicar. E se eu me sentia bem com isso, né? Aí eu falei assim, ainda não me sinto 100% confortável. Vou lá, vou gravar, vou falar. Mas eu entendi que é importante eu também me desafiar, me colocar nesse papel, né? Até mesmo porque eu tenho um filho, então muitas vezes sou eu que falo por ele, eu que tenho que ir lá, né? Eu já perdi o papel de filha, que é a mãe que vai lá e resolve as coisas, então agora sou eu. Então Então, por mais que eu tenha medo ou vergonha, algum receio, devo falar, não, eu vou tentar melhor. Os primeiros podcasts eu errei bastante, agora eu já consigo falar melhor, e assim por diante, né? Mas pra tu ver como é um bloqueio teu, nosso. Tu falou isso pra nós 3 na hora que a gente tava aqui conversando. E depois que começou o podcast, fluiu naturalmente. Sim. Tipo assim, que nem parece que você tem esse bloqueio consigo mesmo. Então, pode ver que é sempre nós que colocamos os limites de nós mesmos. Exato. E é um monstro, um bicho de cabeça e às vezes nem é, né? Mas só porque, e se... A gente cria, e se isso acontecer, e se assado acontecer, mas, deixa rolar, né? Exato. E, Marcel, você acha que a venda começa pelo que falamos ou pelo que mostramos? Os dois. Os dois são importantes. E o mostrar é muito mais importante do que o falar. O falar é o que abre. Mas, assim, se tu só falar e não fizer e não agir, nada adianta, né? Então, a gente já falou várias vezes sobre isso hoje aqui. Vou dar um exemplo prático, né? Um vendedor, ele vai lá, faz uma visita com o cliente, cara, visita animal, criou conexão, ficou lá, às vezes, 1 hora com o cliente, trocou ideia, foi e voltou, saiu de lá, conseguiu o que eu queria, tal. Se dali para frente ele não fizer o pós, vai morrer. Porque ele está contando com a sorte do cliente ir lá e pedir uma cotação e mandar um embarque, fazer isso. E às vezes tu prometeu para o cliente, né, que tu ia enviar um cenário para ele, que tu ia enviar uma tarifa para ele, que tu ia conectar ele com tal pessoa. Se tu não fizer esse pós, que é o mostrar, tu se ferrou. Ele vai lembrar, né? Ele vai lembrar. E isso acontece muito. E às vezes as coisas assim, quando precisar de mim, me liga. Isso é o que todo vendedor fala. Ele chega lá, ele entrega o cartãozinho dele e fala, tá aqui meu número, o que tu precisar, pode me ligar. Na primeira ligação que ele fizer para ti e tu não atender, não é bem assim, né? Então, os dois são muito importantes, mas o mostrar, para mim, é mais importante do que o falar. É que o mostrar é consequência do que tu falou. Então, aí você o escolhe pós. se você vai manter o que tu falou ou não. Sim. E quando acontece uma recomendação, basicamente o mostrar já aconteceu antes, né? Porque mostrou para alguém, e esse alguém recomendou. Aí depois você vai ter que falar, né? Então, por isso também a recomendação e fazer algo bem feito para que o seu nome seja promovido, ao invés de ser mal falado, ser bem falado, é o mostrar primeiro, porque isso já aconteceu, e depois, né, você termina falando, digamos assim. Então, concordo totalmente com o Marcel, essa questão de falar e depois não mostrar é algo que volta até, né, muitas vezes você considerar até como uma mentira, tipo, o cara veio aqui, falou e não fez, mentiu pra mim. Assim, então, tu começou com créditos e depois tu jogou tudo fora, criando um grande débito. Né? Eu dei um exemplo aqui comercial, mas isso tá lá no GIG, isso tá na operação. A operação falou pro cliente, vou te mandar tal follow-up hoje. Não mandou, tu já criou um descrédito, né? E se a gente tá falando de que todos vendem, é um ciclo. Então, é a operação, depois é o financeiro. Vou te mandar essa fatura atualizada hoje, sabe? Não mandou? Criou um outro problema, sabe? Então, por isso que venda é percepção. Independentemente de onde você esteja, o que estão percebendo de você, do que você, como você agiu e você fez o pós dessa ação, você é percebido. Né? E Murilo, sobre storytelling. Por que contar boas histórias é uma ferramenta poderosa de vendas?
Porra, Olha. perguntou pro cara, certo, cara das histórias aí. Nosso mundo, querendo ou não, acontece muito a questão da generalização, né? E tu sair do banal, né, do rotineiro, do normal, e de criar um senso a mais de pertencimento, nada melhor do que uma boa história, né? Ou até melhor ainda, um storytelling de tudo que já aconteceu, ou qual que é a vontade, qual que são as inspirações e tudo mais, que nada mais é também do que uma venda, né? Você está vendendo a ideia, a história para essa pessoa, para que ela compre contigo, né? E volta até com o que eu disse antes, a questão de convencimento, das armas dos porquês, digamos assim. Nada mais é do que também isso, né? Eu na parte de compras, quando aparece alguma conta e tudo mais, não é somente 2 containers, 5 containers, 100 containers, mas são 100 containers de X ações que a gente já fez com esse cliente, tanto o envolvimento que a gente já fez aqui, quais que são as motivações, quais que são as nossas intenções também, e, né, buscar aquele suporte dessa pessoa com que eu queira que ela me venda o produto da forma que eu estou desejando comprar. Então, esse storytelling é tu criar um a mais, né? Não é somente mais um com toda essa história por trás, e quem compra contigo vai também fazer isso aí, né, acontecer. É um a mais. Querendo ou não, quando tu sabe os porquês dos porquês, tu tem uma motivação mais forte, tem um desejo de fazer aquilo acontecer, tu tá junto no mesmo barco e tu não quer, né, que o barco que você esteja junto afunde, né? Sim. Então, todo mundo vai remar ali em prol né, do sucesso. Então, eu vejo como super mega importante, né, em todas as áreas possíveis ter essa história, né, a se contar, para que não seja algo banal, né? Que não seja fazer só por fazer, né? Isso. É mais um. Não, cara, mas é mais um, né, Se tornar relevante, né? positivo. E, Caroba, você acha que saber vender bem ou se vender bem pode acelerar o crescimento na carreira? Ah, com certeza. Se vender bem, no começo é melhor que saber vender bem. Só que o primeiro não sustenta o segundo. Porque assim, você pode se vender bem, mas se você não souber o que você está vendendo, uma hora a casa cai. Sim. Então é a soma dos dois, né? Sempre estudar, ter mais conhecimento, a confiança sempre ser maior, sempre continuar com humildade. Criar uma rede de networking é muito importante em vendas. Networking não é só saber a parte técnica, é conhecer pessoas, conhecer quem conhece, porque a gente não sabe tudo. Então é a soma dos dois. Mas uma coisa que é importante na minha visão no começo é se vender bem. Porque assim, às vezes a gente faz muita coisa boa e não sabe compartilhar isso. É importante. Porque para a gente ter um crescimento de carreira, sempre tem alguém olhando por nós. Uhum. Mas nem todo mundo está olhando por nós. Então você tem que... E quando eu digo se vender bem, não é ser metido, não é ir aonde não deva ir, mas é compartilhar ações legais que você esteja fazendo. Mostrar interesse também, Isso, exatamente. Então, para mim, as duas coisas têm que andar super juntas. Mas o primeiro é saber se vender e depois fazer o segundo. E quais as características fazem alguém ser um bom vendedor da própria imagem? Cara, confiança. Acho que confiança. Confiança, postura. Postura. Honestidade. Deixa eu ver. Lealdade. O que eu gosto muito, e já escutei de alguns clientes, você conquista, na verdade, um cliente quando você resolve um problema dele. A grande verdade é que o cliente ele precisa de nós para resolver problema. Quando tudo tá bom para as duas partes. Quando algo tá ruim, você tem que resolver esse problema. Sim. Ou muitas vezes, ou algumas vezes, você não vai conseguir resolver o problema. Mas você estar apto a escutar o problema do cliente
E quando eu digo é escutar para entender, não escutar para responder, faz muita diferença. Entendeu? Então, assim, você tem que estar muito atento, né, aos movimentos. Por isso que eu sempre gosto de falar que a gente não consegue atender todo mundo sozinho. Não dá para abraçar o mundo, porque você tem que conhecer o teu público, né? Isso é muito importante. Então, tá apto a resolver o problema do cliente é uma coisa que nós temos que ter sempre. Isso, para mim, é um grande diferencial. Criar, né? Mostrar valor, não é? Igual tu falou, quando tá tudo muito bom. Mas na hora do problema é que tu realmente se mostra valor, cria valor também. Então, essa também é uma... que entra naquela parte de ser relevante, né? Não ser só mais um ou ser o cara, né, chato da venda e tudo mais, mas de criar valor, ser relevante ali para o cliente ou para a pessoa com que você está tendo essa relação, né? Igual o pessoal do G&G. Tu comentou, vocês também se vendem internamente e serem relevantes, serem lembrados pela pessoa quando tem algum problema referente à área, tu realmente também ter conseguido alcançar a sua venda de relevância, né? Exatamente. Sim. E agora, né, estamos finalizando o podcast e eu gostaria de saber como as habilidades de venda impactam a vida pessoal de vocês. Acho que tudo, né? Eu vou dar um exemplo reverso, na verdade. Como a vida pessoal me impacta em vendas. Uma coisa que eu me percebi muito fazendo, eu adoro cozinhar. E aí algumas vezes dá certo, outras vezes não. Mas eu fui percebendo, cara, o que cozinhar, que é um hobby meu hobby preferido, vamos dizer assim, me ajuda em vendas, né? E aí eu fui pensando, cara, organização, planejamento. Então eu penso na receita que eu quero fazer, eu crio uma lista, eu vou no mercado, eu compro, eu chego em casa, agora é hora de cozinhar, mas eu vou fazer de qualquer jeito? Não, eu faço mise en place, então eu vou picando, deixando separadinho. Então, assim, isso me ajuda, a minha vida pessoal me ajudando em vendas, porque a gente falou antes aqui, para vender você precisa de planejamento, então eu tenho que pegar a receita, saber o que eu quero, né? Qual receita que eu quero fazer, eu tenho que criar a receita, porque senão eu vou lá no mercado, eu vou esquecer alguma coisa, eu vou ter que voltar lá no mercado, vou perder tempo, né? É você começar, às vezes você começa tudo um pouco, e já me aconteceu várias vezes, começar a fazer tudo de qualquer jeito, aí tinha um ingrediente que estava dentro da geladeira, então eu fui lá, comprei, mas o ingrediente ficou dentro da geladeira, eu não usei, entendeu? Então, assim, ter o mise en place organizado e aí a execução, né? O conhecimento de saber, assim, por exemplo, tal tempero eu sei que não combina com tal comida, Exatamente. Então não vou utilizar. Então, eu inverti um pouco a pergunta, mas aí eu dando um exemplo do como a minha vida pessoal me ajuda em vendas. Eu tenho, olhando para esse prisma do Marcel, eu entendo que para você ter tanto sucesso na vida pessoal quanto na vida de vendas, você tem que ter disciplina, foco, organização e planejamento, né? Vou pegar o meu exemplo, pessoal. Vocês me conhecem há um bom tempo. O Caraba lá estava bem gordo, emagreceu um monte, beleza. O que acontece? Eu sempre colocava na minha cabeça, e aí eu vou pegar o exemplo com alguns clientes que eu sempre quis ligar e eu pensava, esse cliente é muito grande, eu não consigo. Eu não consigo emagrecer. Mas eu nunca tentei, eu nunca fui disciplinado, nunca tive foco naquilo. Nunca segui um planejamento alimentar correto. Para o cliente é a mesma coisa. Por que eu não consigo falar com aquele cliente? Porque eu nunca liguei. Porque eu não criei um plano de ação. Eu nunca me organizei para atender ele. As duas coisas estão bem correlacionadas, né? Porque como a gente... Para mim não existe uma separação da vida pessoal com a vida profissional. Obviamente você não tem que... Nós não temos que ficar pensando no trabalho 24 horas por dia, porque nem saudável é. Mas o que você faz em casa, basicamente você faz no trabalho. Você não consegue ser uma pessoa profissionalmente e outra pessoalmente. E quando a gente fala em vendas, a gente tem que ser extremamente disciplinado. Porque... Vou dizer, por experiência própria, por experiência de gerir time há muito tempo, às vezes dá vontade de desistir. Não digo que a gente quer desistir da vida, mas a gente quer às vezes ficar, sei lá, o dia inteiro deitado. Sim. Entendeu? Então, o que o Marcel falou faz muito sentido. As duas coisas estão muito correlacionadas. Às vezes você aprende do lado da vida como trazer melhor para a venda,
E às vezes o que você fez na tua vida profissional, vendendo, fazendo algo, você leva para a tua vida pessoal. Então você, digamos assim, você faz uma correlação de ambas. Sim. É uma contribuição mútua, né? Às vezes, algo que tu aprendeu no trabalho em si, com uma questão do dia a dia, vai contribuir em algum momento que tu tiver numa situação que você tenha que negociar. Afinal, todos nós precisamos comprar alguma coisa, contratar algum serviço, seja internet, comprar um carro, etc. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que negociar. E às vezes, o primeiro repertório que você criou foi, né, no trabalho. Então, para mim mesmo, eu lembro que quando comecei, não conseguia nem falar no telefone, me desenvolvi muito, né, dentro da área da parte corporativa, que me ajuda diretamente na minha vida pessoal, nas questões de organização, às vezes ter alguma necessidade de contratar algum serviço, tu tá no dia a dia ali, comprando e vendendo toda hora, quando tu tá na tua vida pessoal, tu também tá comprando e vendendo, fazendo alguma coisa que tu sabe onde dá para chegar, o que a pessoa tá tentando fazer contigo. Às vezes tu até, na tua vida pessoal, tu ganha, digamos assim, casca para que não caia em alguma enrascada, porque tu já sente um cheirinho de problema, base a quantidade de coisas que você já viu ali no mundo corporativo. E também, ao contrário, também acontece, né? Situações da sua vida que você perseverou, que acabam contribuindo também no teu trabalho, porque sabemos que a gente que está no comércio exterior, tantos percalços a gente não acaba passando durante o dia. Sim. Que essas experiências pessoais que tu teve te ajudou a saber, cara, não precisa desistir, dá para seguir em frente e não deixar literalmente ali a peteca cair. Outro exemplo que eu gosto de usar é empatia. Vou dar um exemplo. Todos nós recebemos ligação de telemarketing com a frequência. Eu normalmente não atendo um número desconhecido, mas como a gente está no Comex, pode ser que um cliente pegou nosso número com alguém, então às vezes eu penso, não é aquele 3003, digamos assim, vou atender e é um telemarketing. Aí às vezes é robô, eu já desligo, mas quando já é a pessoa falando, eu atendo. Sim. Daí eu tento ser o mais educado possível, por quê? Porque ela está tentando me vender algo, mas quantas vezes no meu dia eu não sou a pessoa que está tentando me vender algo e eu não gosto quando o cliente é grosso comigo? Sim, verdade. Não seja grosso. O cliente não precisa ter interesse, às vezes eu vou ligar, ele não vai ter interesse em fechar comigo, que a gente falou, vai ganhar alguns nãos, vários. Mas eu falo, moço, obrigado, mas não tem interesse no momento e tal. E aí, beleza. Daí tem aquele ponto que o Marcelo falou, o problema é que tem os caras que ficam tentando empurrar. Não, obrigado. Então isso você aprende muito na área de quando você está vendendo, que sempre tem alguém querendo te vender algo. Então não trate as pessoas como você não quer ser tratado. Exato. Entendeu? Então eu tento muito, eu evito atender, mas se eu atendo uma pessoa, eu tento ser o mais educado possível. Até às vezes escuto a oferta e tal, falo para a pessoa, mas tento responder a pessoa como eu imaginasse como um cliente me responderia se ele não quisesse fechar um negócio comigo ou não quisesse dar abertura, com educação. E, às vezes, amanhã ou depois eu posso precisar desse serviço que eu estou negando hoje. Assim como um cliente pode dizer não para nós, para o Next hoje, daqui 3 meses precisar do Next. Então, essa é uma coisa que eu aprendi bastante, tá? Com a área de vendas, como eu levar para a vida pessoal. A empatia de entender que alguém está sempre me vendendo algo e eu não quero ser tratar alguém mal porque eu não quero ser tratado dessa forma. Sim, até essa parte do pessoal do telemarketing aí é algo que realmente que eu aprendi, digamos, no trabalho, de como é que eu quero ser tratado, e quando chega uma hora que você vai tratar alguém, né, tu também não precisa ser um chucro, né? Seja uma boa pessoa, porque também o outro lado é um ser humano. E fazer o trabalho dele. Né? Eu desejo pra ele, cara, boas vendas aí pra ti, mas pra mim não. Pra mim não faz boa sentido. sorte. Eu poderia também falar, cara, não me enche o saco, eu não quero. Não, mas o trabalho do cara, vai, segue. Pra mas mim isso não, é respeito também, né? Porque tu tá respeitando o trabalho dele. Você dizer, cara, te agradeço, tal, ouvi tua proposta, mas pra mim não faz sentido nesse momento, tu tá sendo respeitoso com ele, porque tu tá dando um retorno pra ele e diz, obrigado, mas gasta teu tempo com alguém que realmente, pra alguém que vai fazer sentido aquilo que tu tá vendendo, entendeu? Então... Da mesma forma que eu ficaria muito feliz se um cliente que eu tô ofertando alguma coisa voltasse pra mim, cara, não, né? Tipo, não quero ser maltratado, digamos assim, o cara vir e me xingar, mas se ele vir e vou dar um não com respeito, cara, eu entendo.
Obrigado. É. E obrigado pela sua transparência, né? Quem dera se tudo que a gente vendesse fosse o cliente comprasse, né? Isso aí. Mas não é assim. É. Exato. E para finalizar, Caroba, você gostaria de deixar uma mensagem final nesse nosso episódio? Primeiramente, agradecer vocês três. Bem legal, bate-papo, assim, trocamos bastante experiência. E uma coisa que eu gosto de falar. A Next, se vocês notarem, a Next dificilmente abre vagas de vendas no nossos, com gente de gestão ali no nosso site. Por quê? Porque vendedor, toda empresa precisa de vendedor a toda hora. A gente, inclusive, estava conversando no carro, o Murilo, eu e o Marcel, que a gente quer mais vendedor e tal. E o que eu quero deixar é o seguinte. Para as pessoas que trabalham conosco mesmo, em outros departamentos, quiserem entender um pouco mais, saber como é que é digamos assim, a vida de um vendedor, chama a gente para tomar um café. Quando eu digo a gente, não precisa ser só o pessoal do comercial. Pegamos o exemplo do Murilo aqui, que está toda hora vendendo. Como é que você faz? Como é que você convence um vendedor a usar esse serviço, esse parceiro? Chama a gente para almoçar, para ir no café, vai na mesa. E às vezes, eu até estava comentando com os gestores, às vezes a gente tem vários vendedores ali na Next que tem um baita potencial e a gente não sabe, e nem a pessoa não sabe porque ela quer ser e ela não acredita que ela possa ser. Então, nada mais justo que ela conversar com o gestor, com alguém da área de vendas, com alguém que ela tem como exemplo que vende bem. Como a gente citou vários aqui que vendem muito bem e não estão na área de vendas. E realmente falar. A gente quer criar na Next até, inclusive, num futuro, uma escola de vendas. Porque todo mundo está vendendo toda hora. Então, assim, seria muito legal se o pessoal quisesse, vou ali na mesa do Caroba, vou convidar ele para almoçar, para perguntar como é que funciona a área de vendas. Então, assim, e entender que vender é em qualquer lugar, a toda hora, e que todo mundo pode ser vendedor. O que eu quero deixar de mensagem final é que as pessoas acreditem que não existe limite para ser vendedor. É uma crença limitante de cada pessoa que ela não pode vender. Isso é um fato. Todo mundo pode vender, né? Eu até tenho um exemplo. A gente teve aí lá, eu estava no meu primeiro ano de Next, eu acho. E uma colaboradora veio trabalhar conosco, veio daí no primeiro mês. E é muito difícil. A gente, quando vira... O comércio exterior e o mundo atualmente é ansioso por si só, né? Sim. E o vendedor, assim, ele é uma ansiedade de algo extremo. Porque ele pode fazer o melhor mês hoje, em abril... Sexta-feira é dia 2 de maio. Tá tudo zerado. E essa pessoa no primeiro mês de empresa nova, de vendas, sei lá, vendeu, um exemplo aqui, 6 embarques. Me chamou e falou assim, eu não quero mais. Estou decepcionado comigo mesmo. Isso eu acho que não é pra mim, não sei o que lá. Eu falei, não, você tá ficando maluco. Eu falei assim, vamos dar tempo ao tempo, né? E hoje vende muito. Entendeu? Então, esse é o maior exemplo que a gente cria um limite nós mesmos. Então, assim, o que eu digo é, quem tiver interesse da Next ou até do mercado em querer vir conhecer a Next, saber como é o nosso departamento de vendas, enfim, chama a gente para conversar que acho que vai ser um bom papo. Ó, pessoal, viu? Tá aberto aí o convite. Com certeza. Caroba para a gente gestão 2026. Diretor também de G&G. O Bruno que não me escute. Deixa ele lá. Ele faz impecavelmente esse trabalho. Então, pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio do Next Play. E até a próxima. Valeu. Tchau.